Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo essa aula. Vou começar aqui com o capítulo 4 do livro do Maurício Ferrante, né? Novamente, só para lembrar, eu vou deixar nessa tela aqui, porque se eu aumentar e colocar na tela expandida, não grava, né? E também acho que não faz tanta diferença assim, né? Também é mais fácil ter a noção de se está indo rápido, está indo devagar, se tem muita coisa ainda para falar. E é isso. Vamos lá. Novamente, caso vocês tenham sugestões para as aulas, para as videoaulas, vocês já viram aí uma super videoaula grandona, vocês me mandem. Eu sou totalmente aberto a sugestões, então podem me mandar, se quiser seja mais curta, se eu estou falando demais, se eu estou falando de menos, se não está muito claro, vocês me dão um feedback aí, que só assim eu consigo melhorar, né? Então, vamos lá. Capítulo 4, Resistência Mecânica. Bom, no capítulo 3 a gente viu rigidez, né? Rigidez traduzindo para a seleção de materiais. É quando o projeto ele tem que ser limitado pela deflexão, né? A deflexão máxima que é suportada pelo projeto. E a gente tem um módulo de Young, ou a própria rigidez, módulo de elasticidade, como parâmetro-chave, né? Um parâmetro que mais aparece nos cálculos. Aqui nesse capítulo, a gente vai observar projetos limitados pela plasticidade, né? Que tem a resistência mecânica como parâmetro-chave. Quando eu digo que o projeto é limitado pela plasticidade, eu digo no sentido de que eu quero evitar com que ocorra deformação plástica no material, né? Eu não quero que chegue ao ponto de ocorrer deformação plástica, né? Por isso que a gente sempre controla o limite de escoamento do material. Só que, quando eu falo isso, não quero dizer que eu não estou querendo dizer que a zona plástica tem que ser pequena, né? Porque isso ocasionaria um material frágil. Eu estou querendo dizer que eu não quero que ele chegue a deformar plasticamente, né? Se chegar a deformar plasticamente, ele tem que deformar bastante antes de romper. Mas o objetivo aqui é evitar com que ele sofra deformação plástica, que é deformação permanente. É comum a gente aplicar fatores de segurança em projetos limitados pela tensão do escoamento. Fator de segurança que, por exemplo, se a tensão do escoamento, deformação plástica, começa em 100 megapascal, eu aplico um fator de segurança aí de 5, que na verdade traduzindo quer dizer que não é para colocar esse material em uma operação em que ele seja sujeito a mais de 20 megapascal. É a maneira de ter certeza de que não vai chegar ao ponto de ocorrer formação plástica, né? É muito importante também a gente associar a resistência mecânica a volume, a densidade, né? Porque a redução de volume para um material com uma dada resistência, vamos supor que tenha dois materiais com a mesma resistência, só que um é muito mais denso que o outro. Materiais que têm uma densidade menor, né, geralmente eles vão fazer esse material, a escolha desse material vai fazer com que a gente tenha uma redução de custos no projeto. Então a ideia é que se o material for mais leve, eu gasto menos dinheiro para comprar material, né? Então, se tiver uma resistência mecânica aceitável, eu vou buscar sempre o mais leve, né? É claro que eu estou olhando só o critério de resistência mecânica. Bom, resistência mecânica é um assunto que está muito batido aqui. É um daqueles assuntos que são muito batidos, né? Essa parte inicial toda, para falar a verdade. As maneiras de se identificar as propriedades importantes em se tratando de resistência mecânica, lembrando quando eu falo de resistência mecânica, eu estou falando mais pensando em limite de escoamento ali, né? Como que a gente acha limite de escoamento? A gente acha através de ensaios. Esses ensaios destrutivos que a gente já viu durante o curso, né? Ensaio de tração, ensaio de torção, ensaio de dureza. Ensaio de tração é muito utilizado, é o mais apropriado para cálculo de resistência mecânica dos metais, como está escrito aí. O ensaio de dureza ele não é muito utilizado. Porém, quando ele é utilizado, a gente utiliza para tentar associar um valor de dureza ao limite de escoamento. Eu não sei se vocês já viram isso, já falaram com vocês isso antes, mas em vários casos é comum a gente ter uma dureza, um valor de dureza determinado, e conseguir associar essa dureza ao limite de escoamento. Isso quer dizer o seguinte, que sem fazer um estágio de tração, eu já consigo ter um limite, uma noção do limite de escoamento.
Deu para entender isso aí? Ninguém tá me respondendo agora mesmo. Então a ideia é a seguinte: em alguns casos a gente faz ensaio de dureza, quando a gente não pode fazer ensaio de tração, seja lá qual for o motivo. O ensaio de torção, apesar de ele ser um dos mais apropriados, né, já que ele dá informações de limite de escoamento, ele não é comumente utilizado. Né, até porque o ensaio de tração ele é muito completo. Né? Geralmente esse ensaio não é requerido para seleção de materiais, principalmente. Porém, os casos onde esse ensaio é mais aplicado são casos onde a gente trabalha com máquinas rotativas. Né? Então é onde a gente vê o ensaio de torção sendo mais utilizado. Por regra geral, em se tratando de resistência mecânica, o ensaio de tração é o mais usual. É o mais comum, é o basicão que a gente já conhece. A gente obtém a tensão de escoamento, que é onde começa a deformação plástica, a tensão de ruptura, que é onde começa a estricção. Tensão de ruptura é onde ocorre a ruptura do material. Estou falando do limite de resistência de tração antes. O alongamento, que nos dá uma noção, alongamento e redução de área, que são dois parâmetros que me dão uma noção da ductilidade do material. Então, assim, o ensaio de tração já tem informação de tensão de escoamento, tensão de ruptura, tensão limite de resistência de tração, dutilidade. Então são muitas informações que a gente consegue tirar de um ensaio só. Um ensaio que é muito prático, por sinal. Além de prático, um ensaio que ele já é tão difundido que na maioria das vezes a gente já tem um banco de dados sobre isso. Então é mais fácil ainda de se lidar. Bom, o ensaio de tração ele não fornece diretamente características do material. Né? É um ensaio que a gente mede a força e a deformação para depois traduzir isso em aliás, minto. Confundi. Vamos voltar aqui um minuto. A gente mede a força e o alongamento e traduz isso em tensão e deformação. Né? Aí, aqui estou explicando basicamente como funciona o ensaio de tração, que é uma tensão crescente com a dimensão transversal variando continuamente. A gente sabe que a gente tem dois tipos de ensaio de tração, que é o de engenharia e o verdadeiro. O de engenharia é aquele ensaio onde a área é considerada constante. E o ensaio verdadeiro é aquele que a gente considera a variação de área do corpo de prova. Né? Aí aqui a gente tem, aqui nesse gráfico a gente mostra a curva para tensão de deformação verdadeira, aquela curva corrigida para estricção, né? Que a estricção ela causa um estado de tensão triaxial no meu corpo de prova. Então é necessário que seja feita uma correção aí. Né? E por último, o número 3 ali, o de engenharia, que é o que a gente é acostumado a ver. Isso aí para o níquel. Aí que tem as formas de calcular a tensão e deformação, tanto verdadeira quanto de engenharia. Né? A verdadeira está aí na direita, a de engenharia está na esquerda. Essas são fórmulas que vocês já estão enjoados de ver. Essas fórmulas elas são calculadas levando em consideração essas fórmulas e essas daqui agora também. Elas são calculadas levando em consideração que o volume do corpo de prova é constante. Então, quando a gente vai fazer o cálculo da deformação verdadeira, da tensão verdadeira, a gente leva em consideração que o volume é constante. Ou seja, o produto área transversal vezes altura vai ser sempre o mesmo. Né? Então, levando isso em consideração, a gente chega a essas equações aqui. Outro dado que a gente pode conseguir da curva de tensão de deformação é o expoente de encurramento. Esse expoente ele indica a trabalhabilidade né, a frio do material, quão suscetível o material está ao trabalho a frio. Esse expoente de encurramento é obtido na região da deformação plástica, né, até porque na deformação elástica a relação que rege aquele comportamento é a lei de Hooke, como a gente já conhece. E aqui está a equação na deformação plástica antes da estricção, né? Que é a região de encurramento, que a gente costuma chamar. Né? Aí essa relação onde o K é o coeficiente de resistência e N é a expoente de encurramento. Se a expressão anterior for válida e plotar na curva de tensão de deformação,
em coordenadas logarítmicas, a gente obtém uma linha reta, né? O expoente de incremento varia entre 0 e 1, né? Que é alguma coisa nesse sentido aqui, né? A curva log de tensão vezes log de deformação, né? Isso aqui é mais uma informação adicional. Não sei se já viram isso antes em ciências materiais. Quanto à conformabilidade a frio, um elevado valor de K indica a necessidade de grandes esforços de deformação. O que isso quer dizer? Que quanto maior for o valor de K, mais esforço vai ser necessário para se deformar o material. E valores de N próximos de zero mostram que não há endurecimento durante a deformação plástica. Ou seja, quanto maior for o N, mais propenso o material está ao encruamento. É observado também, através da análise desses gráficos, dessas equações, que o expoente de encruamento reduz com o aumento da resistência. À medida que a resistência aumenta, o expoente de encruamento reduz. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o efeito do aumento da temperatura de revenimento, né? Na diminuição de resistência. A gente vê que quando se aumenta a temperatura de revenimento de 538 para 704 graus Celsius, nesse exemplo aqui, a gente vê que a resistência diminui. Essa resistência está expressa em termos de K, né? A resistência diminui e ocorre um aumento do N. Então, isso é mais um exemplo prático de como isso pode ser aplicado para a gente visualizar as propriedades mecânicas aí no material. É o que eu tenho 3 curvas de tensão de deformações típicas, que é para o aço baixo carbono, para o cobre puro e para o ferro fundido. O ferro fundido é um material frágil, porém com alto limite de escoamento. O aço baixo carbono tem um limite de escoamento aí intermediário, e ele deforma bastante antes de chegar à ruptura. E o cobre é ele possui grande deformação ali antes da ruptura, né? Mas não tem limite de escoamento tão alto. Então são 3 exemplos aí de curva de tensão de deformação. Eu estou falando dessas curvas de tensão de deformação porque elas são através delas que a gente consegue inferir as informações para a gente fazer seleção de materiais baseada no critério de resistência mecânica. Agora falando sobre mecanismos de endurecimento, né? Mecanismos de endurecimento. Eu já citei alguns mecanismos. Eu vou corrigir, aproveitar que estou olhando aqui, corrigir aqui, que eu vi que esse MPA está escrito errado. Mecanismo de endurecimento. A gente já viu alguns, refino de grão, já vimos encurramento, já vimos precipitação de solução sólida, né? A gente sabe que a variação na tensão de escoamento em materiais metálicos é grande. Tem materiais metálicos que possuem tensão de escoamento muito baixinha, de 20 a 20 mil megapascal. E por outro lado, tem outros que possuem tensão de escoamento muito maior, né? Então, tensão limite de escoamento muito maior. Então isso algo varia muito, tem uma faixa muito grande de variação dos metais. Aqui fala nesse gráfico mostra como varia a tensão de escoamento, né? A gente sempre usa o termo resistência mecânica, como está escrito aqui, mas mostra como varia a resistência mecânica, a tensão de escoamento para várias classes de metais, né? A gente vê que cerâmica não varia tanto, cerâmica de areia também não, mas metais variam muito e polímeros variam muito. Polímero, a gente pode encontrar um polímero com 1 megapascal de tensão limite de escoamento e outro com 100 megapascal de limite de escoamento, mostrando como que muda bastante isso. A amplitude de valores, ela dá uma noção da disponibilidade de materiais metálicos, de ligas metálicas. A gente tem uma grande versatilidade em questão de ligas metálicas disponíveis aí pra gente. Ainda mais hoje em dia, né, que cada ano que passa surgem novos materiais, é algo que vem se desenvolvendo muito rapidamente, né? Mas para cada composição, a variação de tensão de escoamento também é muito grande, né? Isso é o que eu estou querendo dizer, que mesmo para uma determinada composição de uma determinada liga, ainda assim vai haver variação de tensão de escoamento. Depende de outros parâmetros da fabricação ou das propriedades
interiores da liga, né? Ou até mesmo os mecanismos de endurecimento. Aqui eu tenho, no primeiro exemplo, né, a tensão de escoamento para várias ligas de alumínio e cobre, com diferentes tratamentos térmicos, né, T6, T4 e W, né, que são anominações aí, por último O lá embaixo. A gente vê que de acordo com a porcentagem de cobre com a porcentagem de cobre e com o tratamento térmico, a tensão de escoamento varia muito. Isso para o mesmo material, para a mesma liga, né, mesma liga aí, né, alumínio e cobre. Né? No segundo exemplo, é a liga de alumínio com... São 3 ligas, na verdade, né? Alumínio puro, alumínio com manganês e alumínio com magnésio, deformados a frio. Então a gente vê que também varia muito a tensão de escoamento para esses materiais. Então, assim, tensão de escoamento é um parâmetro muito variável. Eu tenho uma vasta gama de possibilidades aí em relação à tensão de escoamento. Nesse gráfico anterior, a gente viu que o aumento do teor de cobre acarreta um aumento da tensão do escoamento, como a gente viu aqui anteriormente. Geralmente, quando você aumenta o teor de cobre, aumenta a tensão do escoamento. E para cada composição, a variação da tensão do escoamento é muito pronunciada. Né? A liga recosida é aquela que, aqui no gráfico, né, é aquela que a única que apresenta um comportamento um pouco mais diferente. Né? Para cada composição, a variação da tensão do escoamento é muito pronunciada. Então, mudando a composição, também varia bastante a tensão do escoamento, como eu disse anteriormente. Aqui, como estava dizendo, a liga recosida apresenta uma diferença de 440% na tensão do escoamento em relação à liga solubilizada e tratada termicamente. É uma coisa que a gente pode perceber que as ligas recosidas elas geralmente não apresentam um limite de escoamento muito alto. Geralmente elas têm uma dutilidade muito boa, porém a limite de escoamento deixa a desejar um pouco. Por outro lado, aquelas endurecidas por solubilização, elas têm um limite de escoamento mais alto, porém não são tão dúcteis. O segundo gráfico, ligas de alumínio e alumínio puro, representam 2 dos 4 mecanismos de endurecimento de metais a frio, metais e ligas, né? Metais a frio, metais e ligas, que é a precipitação e deformação a frio. Né? A gente vê aqui que a gente tem materiais que foram endurecidos por precipitação e outros endurecidos por deformação a frio. A gente vê que isso varia, né? A ideia aqui é só mostrar que varia, tanto que ele nem deixa claro aqui qual que é qual, né? O gráfico. Bom, mecanismos de endurecimento. Esses tem 4 principais, né? Deformação a frio, encurramento, formação de solução sólida, controle do tamanho de grão, refino do grão, que é o mais top, e a precipitação. Vamos lá, endurecimento por deformação a frio. Eu vou ler aqui para depois falar, acho que é mais fácil assim. A deformação a frio de um cristal induz um aumento na densidade de discordâncias do mesmo. O aumento da densidade de discordâncias gera a redução da mobilidade das mesmas. Então, quanto mais eu deformo o material a frio, mais aumenta a quantidade de discordância dele. Quanto mais discordância, menos móveis as discordâncias estão. Né? É como se fosse pensar no supermercado. Né? Quanto mais cheio está o supermercado, gente, mais difícil é as pessoas se moverem lá dentro. Né? Então a ideia é essa. Quando a mobilidade da discordância baixa, isso quer dizer que a resistência aumenta. Então o mecanismo por trás do encurramento é esse. Né? O encurramento é o aumento da resistência mecânica através da restrição da mobilidade de discordâncias causada pela deformação a frio. Eu acho que não poderia estar mais claro do que isso. Né? O efeito do encurramento é muito pronunciado em ácido baixo carbono, né, onde o encurramento é mais pronunciado, né? Onde a tensão de escoamento aumenta mais que 6 vezes. Ou seja, isso novamente nos dá uma noção de como que qual é o tamanho da faixa de variação de tensão de escoamento dentro de materiais metálicos. É importante lembrar que o efeito da deformação a frio ela pode ou não pode ser vantajoso. Né? Se o objetivo do tratamento for só aumento de resistência mecânica, ele vai ser vantajoso. O objetivo do tratamento é a deformação a frio. Né?
Geralmente a gente faz quando as ligas não são tratáveis termicamente. O prejuízo, em se tratando de deformação a frio, vem de operações de conformação a frio, né? Como estampagem profunda e laminação, como está escrito aí, né? Em que recozimento intermediário ou final se faz necessário para aliviar o efeito do endurecimento. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, eu acho que às vezes eu sinto que eu estou repetindo a mesma coisa várias vezes, é que quando a gente mexe na resistência mecânica, a gente não mexe só na resistência mecânica. Quando a gente faz quando ocorre ancoramento, eu não estou mudando só o limite do escoamento. Aí também eu estou mudando a utilidade do material, geralmente para baixo, reduzindo. Então, muitas vezes aumenta a resistência, só que perde a utilidade. Em operações de conformação a frio, faz-se necessária uma alta utilidade. Como que eu vou fazer a estampagem, sei lá, de uma lata, por exemplo, se o material não é dúctil? Como fazer uma laminação com material que é frágil? É algo que não dá para fazer. É algo inviável. Então, antes de fazer as operações, é necessário que faça um recozimento final ou intermediário para atenuar esses efeitos do endurecimento. Né? Essa imagem aqui, eu vim fazendo essas apresentações desde que a gente entrou nesse período de quarentena, né? Porque como sou professor novo, eu não tinha nada pronto. Então, no início, quando começou isso aí, foi meio que um alívio pra mim, porque eu ia ficar mais em casa e era tempo de adiantar as coisas. Né? Eu lembro que quando eu coloquei essa imagem aqui, eu queria mostrar a discordância, só que aqui não fica muito claro, né? Essa aqui é uma liga de tântalo com tungstênio. E aqui eu queria mostrar o efeito do aumento da densidade de discordâncias. Né? A parte mais preta é a parte mais onde as discordâncias estão mais presentes. Mas aqui não está tão claro, não está tão legal. Não está tão legal essa imagem. Né? As discordâncias geralmente são vistas através de microscopia eletrônica. Né? Gente, eu falei que fiquei aliviado com a quarentena, mas só do ponto de vista de adiantar a matéria, porque o resto tá horrível para mim e para vocês. Vamos lá. Propriedades mecânicas típicas de algumas ligas recosidas e deformadas a frio. O é recosida, H é deformada a frio. Esse A porcentagem é o alongamento. O alongamento a gente enxerga como dutilidade. A gente vê que as ligas encruadas, como essa daqui, ó, o alumínio 1060, H, que é encruada, deformada fria, ela tem 6% de alongamento baixo. Cobre e zinco encruado, 3%. Cobre e zinco é latão, né? Aqui essa liga de magnésio, alumínio, manganês e zinco, que também é encruada, 15%, que é baixo em relação à versão dela recosida, 21%. A diferença entre uma liga encruada e recosida é muito grande quando a gente observa essa liga de latão, de cobre e zinco. A gente vê que ela recosida ela tem um alongamento de 65%. E ela encruada tem de 3%. Então é uma diferença muito grande. E essa diferença também é notável olhando aqui para o limite de escoamento. A liga recosida, o recozimento é um tratamento que lhe concede uma boa utilidade ao material. Então, geralmente, quando a gente quer um material que sua aplicação ou sua fabricação requer de utilidade, nós fazemos o tratamento térmico de recozimento. E isso acaba ocasionando uma redução de resistência mecânica. Por outro lado, o encruamento, que é quando a gente quer aumentar a resistência mecânica, causa uma diminuição da utilidade. Aquela velha questão na filosofia do compromisso, que na verdade a gente nunca consegue melhorar tudo que a gente quer perfeitamente, só que a gente tem que otimizar, achar um meio termo ali, né, entre uma boa resistência mecânica e uma boa utilidade. Bom, finalizando o encruamento, vamos para endurecimento por solução sólida. Né? Elementos de liga em solução, eles provocam um aumento na tensão do escoamento. Isso ocorre tanto na solução substitucional quanto na intersticial, porém de forma mais acentuada na intersticial. Lembrando, a solução sólida substitucional é quando o átomo dissoluto está ocupando uma posição atômica, que está uma posição atômica vazia, uma vacância, um vazio, né? Que deveria ser do solvente.
mas não tem ali um solvente, então ele está ocupando aquela posição. A solução sólida intersticial é quando um átomo dissoluto ele entra exatamente no interstício, aquele espaço entre átomos, né? Então ele causa uma grande deformação na estrutura cristalina, se o átomo for muito grande, né? Mas no geral, enfim, elementos de liga em solução provocam um aumento na tensão de escoamento. Um exemplo da ocorrência de solução sólida intersticial é o próprio aço, né? O carbono é um átomo muito pequeno em relação ao ferro, então ele ocupa posições intersticiais no aço, né? Apesar de que ele é uma liga, né? A gente não está tratando como uma solução sólida. Assim. Aqui tem uma imagem mostrando a solução sólida substitucional em A. Esses átomos maiores aqui estão ocupando lugares eles estão ocupando posições atômicas determinadas. Eles não interferem tanto na estrutura cristalina, assim. E aqui eu tenho aqui em B eu tenho os pontos pretinhos aqui são átomos nos interstícios, né? Entre espaços vazios entre os átomos. Né? Então, se esses átomos forem muito grandes, eles causam grande distorção na rede cristalina. Novamente, mecanismos de endurecimento, eles sempre são mecanismos de restrição de mobilidade de discordâncias. Então, anteriormente, no encroamento, novas discordâncias restringem a mobilidade das discordâncias que já estavam presentes. No endurecimento por solução sólida, os átomos de soluto eles são os obstáculos ao movimento das discordâncias. São os átomos do soluto que estão restringindo a mobilidade das discordâncias. Os parâmetros a serem controlados na solução sólida é a densidade de átomos de soluto, né? E a energia de interação obstáculo-defeito, né? Que é um conceito um pouco diferente aí. Né? A interação entre o átomo de soluto e a discordância, né? Obstáculo-defeito. Inclusive que no livro ele entra mais fundo nesse, se eu não me engano, ele entra um pouco mais fundo nesse conceito aqui, só que eu acho que pra gente não é muito importante. Né? A ideia é saber como que acontece isso. Ou como acontece o endurecimento por solução sólida. E ele acontece por conta da presença dos átomos de soluto, que são obstáculos ao movimento das discordâncias. Então eles restringem o movimento das discordâncias e aumentam a resistência mecânica, consequentemente, do material. Bom, endurecimento por precipitação de uma segunda fase. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Talvez seja o mecanismo de resistência mais utilizado. A gente viu naquelas tabelas anteriores que, quando tinha, se não me engano, T6, T5, T4 são endurecimento por precipitação de segunda fase. Podemos tratar a precipitação como fenômeno e o tratamento térmico como recurso físico para sua realização. Então são dois passos distintos. Aqui eu vou tentar deixar isso mais claro. Aqui eu fiz meio que um passo a passo para mostrar como é que é feito esse endurecimento por precipitação de segunda fase. Né? Primeiro passo, a escolha da liga. Né? A gente consegue prever o que acontece quando a gente mistura um soluto B com solvente A para fazer uma liga metálica. A gente tem uma noção do que pode acontecer. Claro que a gente não consegue prever assim, totalmente o que vai acontecer, as propriedades, mas a gente tem uma boa noção do que vai acontecer. Existem essas regras de Hume-Hottery, né, que ajudam a predizer o comportamento das ligas, mas isso é algo que também não é tão objetivo assim. Né? O que é importante nessas regras aqui é que a gente consegue determinar, através dessas regras de Hume-Hottery, sei lá, onde que está aquela linha líquidos, curvas sólidos, que é basicamente saber qual é o limite de solubilização desse material, dessa solução, na verdade. Né? Associando esse conhecimento teórico com dados experimentais, a gente cria esses diagramas de equilíbrio de fases. Você deve estar cansado de ver do diagrama do aço, né? Esse é um diagrama de equilíbrio com duas soluções sólidas terminais, alfa e beta. Né? A gente vê que tem umas linhas separando a parte de alfa mais líquido, tem a linha líquidos, a linha sólidos.
Então, a linha de coexistência entre as fases. Então, isso aqui, pelo menos é importante já tenham chegado aqui sabendo interpretar o diagrama de fases, né? Mas eu não vou passar um pouco batido aqui, mas se alguém tiver dificuldade em ler diagrama de fases, falam comigo que eu passo o material para vocês, ou alguma coisa do tipo. A gente pode até conversar aí no Skype. Outra coisa, eu para essa segunda semana já eu vou mudar esse horário de atendimento, que estava de 7 às 9, quarta e sexta, né? Para todo mundo aí, todas as minhas turmas. Acho que vou botar de 8 até as 10, porque 7 está muito cedo e ninguém tá querendo acordar cedo na quarentena, né? Mas na verdade isso aí é mais uma formalidade, porque eu estou disponível para tirar dúvidas no momento que vocês acharem melhor, né? Porém eu vou estar online no Skype aí nesse período de tempo. Vamos lá, depois que ocorreu a escolha da liga, nós temos a precipitação, né? No diagrama de fase anterior, destaca-se as composições C1 e C2. Vamos olhar aqui anteriormente. C1, primeiro estava lá em cima, aqui, ó, só no líquido. Mas vamos pensando que está baixando a temperatura. Estava no alfa mais líquido, depois só no alfa. C2 passa do líquido, do alfa mais líquido, do alfa pelo alfa e pelo alfa mais beta, né? C1 está inteiramente no campo de solução sólida alfa, ou seja, não tem beta ali. C2 atravessa tanto o campo de solução alfa quanto de alfa mais beta. Dessa maneira, C1, isso aqui é verdade, C2 está passando por alfa mais beta, C1 só por alfa. Dessa maneira, C1 define uma liga não endurecível por precipitação, porque essa composição C1 não tem como fazer endurecimento de precipitação, já que ele não toca a parte em que há a coexistência entre fases, ao contrário do C2. Então, para tentar deixar isso mais claro, essa linha tracejada C1 é como se fosse um esfriamento ali, um resfriamento, naquela composição determinada ali, entre as ligas A e B, entre os elementos A e B. Como nesse ponto ali, naquela composição, eu nunca vou ter coexistência entre alfa e beta, vou ter só alfa ou alfa mais líquido, eu não consigo fazer endurecimento de precipitação ali. O endurecimento de precipitação ele ocorre quando existe a possibilidade de coexistência entre as duas fases, né? Até porque é a precipitação de uma fase na outra, né? Precipitação de uma segunda fase. Então, a liga só vai ser endurecível por precipitação, isso é importante, hein? Se naquela composição determinada daquela liga, passando por todas as temperaturas, em alguma temperatura eu tiver a coexistência entre duas fases alfa e beta. Submetendo-se as ligas citadas anteriormente a um tratamento térmico de envelhecimento, que é outro tratamento térmico diferente, obtemos os seguintes resultados, né? É como se os átomos da segunda fase ficassem presos na estrutura da primeira fase, da fase principal, né? Na liga C1, né, a gente pode até pegar pela legenda aqui, ó, a idealização das microestruturas das ligas C1 e C2 após o tratamento térmico de envelhecimento. Nenhum efeito é observado para a liga C1, ou seja, a liga C1, os átomos de soluto eles estão ocupando posições substitucionais aqui normais, e na liga C2 aparece a fase beta dispersa em alfa. Que a ideia do endurecimento de precipitação é isso, é a gente dispersar uma fase na matriz da fase principal, né? Para C1 o resultado é nulo. Como a sua composição está compreendida inteiramente na região de solução sólida, não há precipitado. Quando eu falo precipitado, eu gostaria que vocês pensassem naquela questão de limite de solubilidade, né? Antes eu falei limite de solubilização, mas está errado. Que a gente estuda no ensino médio mesmo, em química, né? Que a gente tem um copo com água, se a gente aumentar a temperatura, copo com água e açúcar, né? A gente aumentar a temperatura, talvez o açúcar que esteja dissolvido na água, solubilizado na água, ele começa a precipitar. Por que isso acontece? Porque com o aumento de temperatura, o limite de solubilidade aumenta, né? Diminui, por exemplo. Isso é mais um exemplo, tá? Não estou dando um caso real. Quando o limite de solubilidade diminui, isso quer dizer que a água ela suporta menos açúcar, então começa a precipitar açúcar no fundo do copo. Então, fazendo um paralelo aqui
com as ciências materiais, com a solução sólida aqui, é basicamente isso que acontece. Né? Então, para C1, como nunca vai ter a coexistência entre alfa e beta ali naquela composição, né? E acho que isso não ficou muito claro, né? Que a fase alfa e beta naquela composição, é claro que eu vou ter dois materiais distintos, né? Mas não vou ter coexistência entre a fase alfa e a fase beta naquela composição de C1. Que uma liga tem dois materiais distintos, um soluto e solvente. Né? Tanto que aqui nessa imagem aqui, a gente tem na liga C1, os pontinhos brancos são um elemento, pontinho preto é outro elemento. Não tem muito segredo nisso. Né? A C1 nunca vai ter alfa e beta, então aquilo lá é uma liga uniforme. Não acontece nada, resultado nulo. Porque a liga não é endurecível por precipitação. Para C2, o resultado do tratamento térmico é a nucleação e o crescimento de beta disperso em alfa. Né? É como se, vamos supor que eu tenho um material alfa, uma liga alfa mais beta, né? Então uma beta presa em alfa. Eu mexi na temperatura, o limite de solubilidade ele foi alterado, né? Então, igual aquele exemplo da água com açúcar. Então o beta ele começa a precipitar no material. Quando ele precipita, isso quer dizer que ele fica preso na matriz do material, porque não é um líquido, é uma solução sólida. Então ele fica preso na matriz do material. Né? A fase precipitada, que está presa na matriz do material, assim como está mostrado nessa figura da liga C2, vários pontinhos pretos ali em posições que não são posições atômicas. A fase precipitada passa a interferir no movimento das discordâncias. Então a ideia aqui é precipitar uma fase na matriz do material e essa segunda fase ela vai interferir no movimento das discordâncias. Novamente, o aumento de resistência vem através da restrição do movimento das discordâncias. Né? Isso também, consequentemente, causa uma redução da utilidade do material, porém a resistência aumenta. O parâmetro de interesse, além da natureza dos precipitados e da interface com a matriz, é o grau de dispersão dos precipitados, que deve ser suficientemente fino ao ponto de aumentar a resistência, mas não acarretar queda excessiva da utilidade. Ou seja, eu quero aumentar a resistência, mas eu não quero que a utilidade diminua muito. Né? Então, para isso, tem que controlar esse grau de dispersão dos precipitados lá dentro. Esquematização do mecanismo de endurecimento e precipitação. Aqui em A, onde estou passando com o mouse aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver esse mouse que eu estou. Às vezes eu estou meio que apontando usando o mouse. Vamos ver. Em A, os precipitados interferem no movimento da linha de discordância. Né? Em B, sob a ação de um incremento de tensão aplicada, o defeito ultrapassa partículas. Né? E em C, tem-se uma microfotografia eletrônica, que é uma microscopia eletrônica, de transmissão, mostrando precipitados de nióbio e carbono em um ácido inoxidável ao nióbio. Essa linha aqui nós chamamos de linha de discordância, que está querendo se movimentar, mas tem umas partículas redondinhos aqui que estão atrapalhando. Depois de um aumento de tensão muito forte, a linha de discordância ela consegue passar. Né? Isso quer dizer que os precipitados eles estão atrapalhando esse movimento. Aqui são micrografias mostrando os precipitados. Né? Alumínio com scandium. A magnitude do efeito do endurecimento por precipitação depende do grau de dispersão das partículas, que é esse lambda aí. Né? Eu tenho a impressão que todo capítulo, esse Maurício Ferrante, ele usa o lambda para uma coisa diferente, que torna tudo muito louco e muito confuso. A magnitude do efeito de endurecimento por precipitação ele depende do grau de dispersão das partículas. Novamente, eu quero aumentar a resistência, eu não quero perder tanta utilidade. Quanto menor for a temperatura de precipitação, maior será a taxa de nucleação das partículas. Vamos lá. Quanto menor for a temperatura de precipitação, maior será a taxa de nucleação das partículas. Ou seja, vão nuclear mais partículas na segunda fase. Portanto, menor é o lambda.
né? Que as partículas não estarão tão dispersas, né? Por outro lado, a mobilidade é lenta em baixas temperaturas, mobilidade das discordâncias não, perdão, da segunda fase, do processo de formação da segunda fase aí por precipitação. Esse comportamento pode ser representado em gráfico, correlacionando a temperatura com a taxa de nucleação, né? Isto é, o número de núcleos dos quais se originam os precipitados, né? Essa representação descreve a origem das curvas TTT, que é daí que vem as curvas temperatura, tempo e transformação que a gente também vê quando a gente estuda aço, né, nas matérias anteriores. Então aqui está dizendo que, no geral, essa dinâmica de dispersão de partículas no endurecimento de precipitação varia de acordo com a temperatura. Quanto menor a temperatura, maior vai ser a taxa de nucleação das partículas, portanto elas vão ficar menos dispersas, né? Ou seja, de um núcleo vai se formar mais partículas, né? Vai se precipitar mais partículas, então elas vão ficar mais próximas umas das outras, né? Taxa de nucleação maior. Correlacionando temperatura com isso, a gente consegue criar o gráfico TTT, né? Aí aqui eu tenho mostrando como é que funciona isso, né? Aqui mostra no eixo vertical, primeiro iniciar aqui, a taxa de nucleação de precipitados, que se chama de I, variando com a temperatura. À medida que aumenta, essa aqui é a energia associada, né? Deixa eu falando aqui que acho que fica mais fácil vocês visualizarem. Se a taxa de nucleação dependesse apenas de fatores termodinâmicos, essa dependência seguiria a curva ET, que é essa primeira aqui, termodinâmicos. Ou seja, levando em conta apenas fatores termodinâmicos, né? Ou seja, a taxa de nucleação ia reduzir à medida que a temperatura aumentasse. Porém, a gente sabe que também tem um efeito, esse outro efeito aqui também, né? Ou seja, o efeito não é só dos efeitos termodinâmicos, também tem que levar em consideração o fator cinético, que é essa energia cinética associada aqui. Então, teoricamente, a taxa de nucleação ela aumentaria à medida que aumenta a temperatura, seguindo só os efeitos cinéticos, né? Os efeitos termodinâmicos teriam um comportamento oposto. Portanto, né, o comportamento real disso é que a taxa de nucleação ela aumenta com a temperatura até chegar a um certo ponto aqui, na parábola, um ponto máximo. Vai ter taxa de nucleação. A partir desse ponto máximo, se eu aumentar mais a temperatura, a taxa de nucleação diminui. Né? Isso que eu estou tentando traduzir o que está escrito aqui. Ou seja, considerando o efeito só termodinâmico, eu tenho uma redução ali da taxa de nucleação com a temperatura. Considerando só efeito cinético, eu tenho um aumento da taxa de nucleação com a temperatura. O efeito real é a combinação dos dois, que a gente tem essa curva produto, que é essa parábola aqui no meio. Né? Que tem um aumento da temperatura, aumento da taxa de nucleação até um certo ponto, e depois o que aumentar a partir disso, o que aumentar a temperatura a partir disso, vou reduzir a taxa de nucleação. É uma combinação dos dois efeitos. Em B, indica-se a rotação das coordenadas cartesianas combinada com a elevação a -1 de I. A ideia aqui é fazer uma combinação matemática para expressar a curva assim, temperatura por I. Está alterando as coordenadas aí, invertendo. I é -1. Porque I é -1, a taxa de nucleação é 1 sobre segundo, né? I é -1 nos daria o tempo, né? Que aqui então seria o tempo, né? Tem até isso escrito aqui. Aqui gera tempo com nova unidade do eixo Y. E finalmente, em C, aqui é a última curva, que já tem a cara da curva TTT, que a gente está acostumado a ver, né? Tem o tempo em segundos, a temperatura aqui em cima, e a curva meio que uma parábola com a concavidade voltada para a direita, né? Que não é uma coisa muito comum de ver. O resultado da rotação da inversão do sinal. Essa é a forma das curvas de temperatura, tempo e transformação. Né? Isso aqui, eu acho que pode até ter ficado um pouco confuso na medida que eu fui falando, porque é uma coisa muito comum de se ver, mas é mostrando como é que surgiu a ideia da curva TTT. Eu achei interessante colocar isso só desse ponto de vista.
Mas para nossa disciplina aqui isso não é tão relevante. Para altas temperaturas, ou seja, fator cinético alto e fator termodinâmico baixo, são necessários longos tempos para precipitação. É preciso um tempo muito grande para precipitar. Em baixas temperaturas, fator cinético baixo e fator termodinâmico alto, também são necessários longos períodos para que os fenômenos mencionados ocorram, para que a precipitação ocorra. Então, a gente tem que estar num lugar intermediário. As velocidades maiores correspondem a uma faixa intermediária de temperaturas, né? Então, a taxa de nucleação vai ser grande quando estiver na temperatura intermediária, justamente aquela na qual a relação entre fator cinético e termodinâmico é otimizada. Novamente, aquela questão de otimização, né? Endurecimento de precipitação, então, mais uma vez, restringir mobilidade de discordâncias, né? Que é através da precipitação na segunda fase, na matriz da primeira fase. Aqui eu já reparei que já escrevi uma coisa aqui. Manifesta, tá errado, manifesta. Tratamento térmico, nosso terceiro mecanismo de endurecimento, né? O fenômeno da precipitação se manifesta pela aplicação de tratamento térmico ao material. Essa operação é em geral precedida por aquecimento, que visa dissolver qualquer precipitação grosseira formada em estágios anteriores, né? Esse aqui, na verdade, é a terceira etapa dentro ainda do endurecimento de solução sólida, né? Que a precipitação ela só ocorre com o tratamento térmico, né? Eu faço um aquecimento que dissolve qualquer precipitação grosseira formada em estágios anteriores, dissolve esses precipitados grosseiros, né? Isso a gente chama de solubilização. Então, algumas vezes a gente pode ver que a gente chama esse tratamento de solubilização, o endurecimento por solubilização, solubilização e envelhecimento. Então, tem vários nomes possíveis para isso. Deixa eu pegar aqui. Então, a ideia aqui é que a precipitação ela acontece com ocorrência de um tratamento térmico, né? Esse tratamento térmico ele geralmente é precedido por um aquecimento. Eu faço um aquecimento para dissolver os precipitados grosseiros que já estavam nos processos anteriores. Então, esse pré-aquecimento a gente chama de solubilização. A gente quer solubilizar todo o precipitado para depois fazer o tratamento térmico de precipitação, precipitar tudo de uma vez. Os problemas de tratamento térmico são essencialmente tecnológicos, né? Os parâmetros mais importantes para a gente controlar são o controle da homogeneidade de temperatura, o arranjo das peças no forno para evitar distorções, a produtividade e o controle da atmosfera. Esse aqui não é tão importante. Os precipitados geralmente são ricos em átomos de soluto. Isso é importante falar, porque quando a gente fala no precipitado, parece que a gente está falando só de soluto. E não está totalmente errado, porque o precipitado ele é rico em soluto, a maior parte é soluto, né? Portanto, esses átomos devem se mover na solução sólida e dirigir-se para o núcleo dos precipitados, né? O soluto ele tem que sair da solução sólida e ir para o núcleo do precipitado, promovendo assim sua formação e crescimento. Ou seja, o precipitado ele se forma a partir do soluto, apesar de se formar só dele. O efeito cinético e termodinâmico são muito bem exemplificados por essa liga de alumínio aí, A661. Aqui eu tenho a variação da tensão de escoamento com o tempo de precipitação, né? Para ligas tratadas em temperaturas diferentes, né? Cada curva dessa é uma temperatura diferente. Então aqui a gente vem mostrando isso aí, ó. Curva de envelhecimento de ligas de alumínio 661 para 5 diferentes temperaturas, né? Eu acho que está escrito errado aqui, acho que não é nem ALAA661, acho que é só 661, mas eu tenho que conferir depois. Enfim, a curva de envelhecimento para essa liga de alumínio, para temperaturas diferentes, variando aí entre 121 graus Celsius e 260 graus Celsius. A gente vê que 260 graus Celsius a tensão do escoamento é muito baixa, mas e para 121, que é o outro limite, eu tenho a tensão de escoamento muito alta.
né? A gente vê que a 260 só é baixa depois de quase 100 horas, né? Que todas elas aqui apresentam um pico onde eu tenho a tensão de escoamento maior, né? Então a gente tem que sempre tentar otimizar isso. É aquela questão da competição entre os mecanismos cinéticos e termodinâmicos. O efeito cinético e o efeito termodinâmico, né? Dessas curvas aqui é deduzido a curva TTT, né? Aqui está só metade da curva, mas dá para ter uma noção, né? Mostrando temperatura, de 100 até 300 graus Celsius só, que é alumínio, né? Alumínio tem ponto de fusão baixo, e de zero, tempo zero até um mês, né? 0 a 1 mês aqui, mostrando como que vai variando aí. Então, assim, o tempo de prestação não quer dizer nada, né? Nem a temperatura. Eu tenho que otimizar os dois. Eu tenho que ter o tempo, eu tenho que ter o tempo correto para a temperatura correta. Se eu usar 204 graus Celsius, por exemplo aqui, eu consigo a tensão de escoamento da ordem de 250 megapascal. Só que o tempo ele tem que ser exatamente mais ou menos aqui, mais ou menos, sei lá, não sei quanto é aqui, mais ou menos 1 hora, né? Então, mais ou menos 1 hora aqui. Então, isso tem que ser muito bem determinado. A gente tem que fazer uma consulta muito profunda na literatura para saber o método ideal de se realizar esse tratamento térmico, né? Das curvas resulta que a tensão de escoamento máximo e o tempo para que esse máximo seja alcançado depende da temperatura. Ou seja, tempo e temperatura estão correlacionados, a ideia é otimizar. A dica é possível esquematizar um diagrama TTT a partir do conhecimento da cinética de precipitação da liga, né? Que é o que é mostrado anteriormente aqui. Aí se eu fizer um tratamento térmico da temperatura por um determinado tempo, eu vou conseguir determinar aí qual fase pode cair, etc. Como a gente vê no aço, né? Com relação aos gráficos anteriores, o que a gente pode concluir? Quanto menor a temperatura, menor a cinética, né? Quanto menor a temperatura, menor a cinética. O maior efeito do endurecimento para tempos razoáveis de tratamento é alcançado para 149 graus Celsius, né? Isso é uma temperatura intermediária. 149 graus Celsius aqui eu tenho um endurecimento maior, até um pouco maior que 250. Né? Mas é claro que eu tenho que também controlar a temperatura para conseguir chegar nesse ponto. Para altas temperaturas, a resistência mecânica máxima é rapidamente alcançada, mas seu valor é modesto. Né? Porque por conta da taxa de nucleação ser muito grande. Então, resumindo, fazendo um apanhado geral aqui, essa competição entre taxa de nucleação e temperatura é o que dá origem às curvas TTT. Né? E a gente tem que levar isso em consideração aqui ao se analisar os materiais, ao se analisar tanto soluto quanto solvente, em uma solução que vai sofrer o tratamento térmico de endurecimento por precipitação. Né? Aqui eu tenho dois gráficos mostrando. O primeiro aqui mostrando o tratamento térmico, né, que é tempo e temperatura. Eu vou de T1 até o T0 aqui em cima. Eu deixo lá por um tempo para solubilizar. Eu resfrio rapidamente, faço uma têmpera no material. Né? Depois eu subo a temperatura até uma temperatura intermediária ali e deixo por um certo tempo, que é o envelhecimento. Né? Ou seja, traduzindo isso, eu levo até T0, levo até a zona de alfa, depois eu desço até 0, faço um resfriamento super rápido aqui, eu volto até T2, lembra que eu não estou mudando a composição, eu volto até T2, né? E eu deixo sofrendo envelhecimento. Ou seja, como o resfriamento é muito rápido, né, a dinâmica é diferente da transformação. A fase beta ela não dá tempo de se formar, ela acontece de ficar precipitada. Por isso que quando ela fica presa, né? Então por isso que quando eu faço o envelhecimento, ela começa a precipitar ali, ela se forma ali.
Endurecimento de solução sólida, têmpera. Os mecanismos que aumentam a resistência mecânica têm inconveniente de diminuir a tenacidade. Aqui eu já estou falando de têmpera. Têmpera aumentar a resistência mecânica e diminuir a tenacidade. Já falei que diminuir a tenacidade diminui a dutilidade também. Nos aços, o método de endurecimento de solução sólida é a têmpera. Né? Também térmica de têmpera consiste em resfriamento rápido, no qual não há tempo suficiente para que átomos de carbono migrem e formem os precipitados. Ou seja, quando eu falo aquele resfriamento rápido, como mostrado nesse negócio aqui, não há tempo de formar o precipitado de beta. Né? Da fase beta não dá tempo de se formar, que é muito rápido, porque ele é baixa temperatura. Então, depois que você faz o envelhecimento, esse precipitado ele começa a sofrer nucleação ali. Nesse caso, os átomos continuam dispersos na estrutura de ferro alfa, e desse modo a estrutura CCC do ferro é fortemente distorcida, dificultando a movimentação das discordâncias. É exatamente isso que acontece. Aqui tem mostrando a dureza por dureza versus teor de carbono para aço carbono temperado. Né? Isso aqui acho que está bem explicado sobre a têmpera aqui na endurecimento de solução sólida, né, que é uma parte importante do processo. E é basicamente isso aí. Vamos lá. Como os ácidos não são utilizados no seu estado temperado, deve-se proceder a um revenimento para abrandar as propriedades. Né? Então, assim, ninguém utiliza ácido temperado, só temperado. A gente faz revenimento para tentar aumentar um pouquinho a tenacidade, para compensar a tenacidade e a dutilidade que perdeu anteriormente. Né? O aumento no teor de carbono, além de reduzir a tenacidade, também influencia na soldabilidade do aço, mas isso aí é fato paralelo. Né? Então, muitas vezes a gente, no aço, por exemplo, em que forma martensita, a formação da martensita ela aumenta a dureza do aço. Só que a tenacidade perde, então a gente faz revenimento para aliviar isso. Mas você deve ter visto isso antes, né? Aqui a gente viu como é que a dureza variável com o teor de carbono. Quanto mais carbono tem o aço, mais duro ele vai ser, né? No modo geral. E é basicamente isso aí. A têmpera é a parte importante do processo de endurecimento por precipitação. E agora vamos para o endurecimento por controle de tamanho de grão. Bom, endurecimento por controle de tamanho de grão. O último método aí, novamente, o foco é restringir a mobilidade das discordâncias. Constatando com os métodos anteriores, o controle do tamanho de grão beneficia tanto a resistência mecânica quanto a tenacidade. Por isso que eu falei anteriormente que é o melhor método de controle do tamanho de grão, porque ele beneficia tanto a resistência mecânica quanto a tenacidade. Né? Claro que não é um aumento muito elevado nos dois, mas esse método ele não aumenta um e diminui o outro, ele aumenta um pouquinho os dois. As fronteiras entre os grãos eles agem como obstáculos aos movimentos das discordâncias. Se o policristal tem muitos grãos, também tem mais fronteiras, isto é mais resistente. Então é meio que intuitivo a gente pensar que quanto mais fronteiras tem, mais obstáculos vão se formar. Né? Pensa num material, sei lá, que tem 2 grãos, é uma fronteira só. Agora o material que tem 200 grãos, ele tem uma porrada de fronteiras. Então, quanto mais eu refino, quanto mais eu torno os grãos menores, mais eu consigo restringir o movimento das discordâncias. É exatamente isso aqui. 2 grãos de um policristal estão esquematizados nessa primeira imagem. Sob ação de atenção, as discordâncias se empilham ao longo de um plano. Escorregamento e o conjunto exerce uma tensão. A continuidade de deformação plástica para o grão depende da tensão dos elementos, portanto, tamanho de grão. Então, para fazer com que ele passe desse grão 1 para o grão 2, vai ser necessário um aumento de tensão ali. Né? Em B, a gente tem a relação da resistência mecânica de um aço determinado aqui, porcentagem tal de carbono de manganês, em função do tamanho de grão. Né? Quando o grão aumenta, aqui está 1 sobre raiz de D, né? Então, na verdade, quando o grão diminui, né, que ao longo está subindo aqui, a resistência mecânica aumenta. Isso aqui não está em função de D, está em função de D elevado a menos meio, né? Então é 1 sobre D praticamente, 1 sobre raiz de D.
Vemos que a redução de 50 para 10 micrômetros no diâmetro implica no aumento da tensão de escoamento de 225 para 350 MPa. Bom, aqui a gente tem outro exemplo do grão A para o grão B. O plano de deslizamento que ele tem que ter um esforço a mais para poder fazer romper essa diferença de orientação de um grão para outro. Esse é outro problema que as discordâncias encontram na hora de se movimentar num material policristalino, porque os grãos não estão todos orientados no mesmo sentido. Então, quando se passa por obstáculo, vai ter que haver uma mudança de direção, isso requer energia, isso dificulta a mobilidade das discordâncias. Redução do tamanho de grão é o método mais nobre para melhorar as propriedades mecânicas dos aços. Né? Uma maneira de se obter essa redução do tamanho de grão é adicionar elementos de liga que retardem o aumento do mesmo. Então, quando eu não deixo com que ele aumentar, os grãos aumentarem. Perdão, muitas vezes eu fico perdido aqui. Quando eu quero que o tamanho de grão não cresça muito, eu adiciono alguns elementos de liga que não deixam que o tamanho de grão cresça muito. Uma outra alternativa é fazer recristalização, né, que cria grãos novos. Né? O controle do tamanho de grão é um bônus extra da precipitação, pois as partículas de precipitado podem retardar o crescimento dos grãos. Ou seja, a precipitação pode causar o controle do tamanho de grão, mas não é uma coisa assim que é uma regra geral. Né? O diâmetro máximo do grão é inversamente proporcional à fração volumétrica dos precipitados. Ou seja, quanto maior for o diâmetro máximo do grão, menor vai ser a fração volumétrica dos precipitados. Ou seja, poucos precipitados vão ter grão maior. Por isso, quando eu adiciono precipitados, eu tenho um grão menor. Acho que ficou meio claro aí. Aqui tem vários exemplos de tamanho de grão. Aqui a gente vê que o número de obstáculos aqui em 10 aqui é menor. Eu diria que a gente vai indo para 1, o número de obstáculos vai aumentando. Até que no 1 aqui tem uma porrada de grão. A discordância não tem grande limitação de movimento ali. Um parêntese sobre o tamanho de grão é o processo de soldagem. O processo de soldagem evidencia a influência do tamanho de grão na resistência mecânica. O oxigênio, como ele tem baixa solubilidade na austenita, ele sempre aparece dentro do depósito de solda. Né? Disso resulta grande quantidade de inclusões de oxigênio na solda. Então, como o oxigênio ele tem baixa solubilidade com a austenita, o que acontece é que ele fica preso dentro da solda. Né? Inclusão, que a gente chama de inclusão. Né? Quanto maior o teor de oxigênio no processo, maior é a fração volumétrica do oxigênio precipitado. Né? Por isso que muitas vezes alguns processos, em alguns casos interessantes, alguns processos em que a gente controla a atmosfera. Né? Que aí a quantidade de oxigênio no cordão de solda vai ser menor, vai ser mais controlada, mais bem controlada. Então, quanto maior o teor de oxigênio no processo, maior é a fração volumétrica do oxigênio precipitado. Portanto, menor será o tamanho de grão. Né? Isso é algo que é meio que... Isso fica tão um pouco confuso quando a gente para pensar, porque quando a gente aumenta o oxigênio no processo, ele aumenta a fração volumétrica do oxigênio precipitado. O oxigênio precipitado, as inclusões, elas funcionam como restrições ao aumento do tamanho de grão. Então o tamanho de grão vai ser menor, né? Devido à formação das inclusões. Porém, a inclusão é uma parada totalmente indesejável, né? É algo que a gente não quer geralmente, porque é um concentrador de tensão, é onde pode começar a trinca. Esses são os efeitos, um dos efeitos mais notáveis quando a gente está falando de solda, né? Inclusões. Aqui eu tenho um gráfico, uma tabela mostrando que o teor de oxigênio em partes por milhão 390 e 470. Quando eu aumento esse teor de oxigênio, o tamanho de grão diminui. Porém, inclusão não é muito desejado. Agora, materiais poliméricos. Falei até agora só de materiais metálicos. Vamos ressaltar aqui. Esse capítulo é um capítulo muito eu diria que é muito teórico.
né? Muita revisão de conceitos de resistência mecânica, né? É porque pra gente que, pelo menos pra mim, né? Não sei se já estão tendo essa visão, já estão mais pro final do curso, é algo que a gente já viu tanto que fica meio repetitivo mesmo. Mas a ideia aqui é fazer uma revisão geral desses aspectos de resistência mecânica, né? Para depois tentar entender aquilo no conceito de seleção de materiais. Como falei, mais para frente no curso, a gente vai pegar esses conceitos todos e juntar. A princípio a gente está vendo cada um individualmente. Materiais poliméricos. A unidade fundamental é a macromolécula, composta por vários monômeros, né? É um polímero. Os monômeros se unem em ligações primárias, fortes, covalentes. Lembrando que a ligação covalente não é a mais forte é a iônica. Porém, a ligação covalente é muito mais forte que a ligação de Van der Waals, que é a ligação que liga duas cadeias poliméricas, né? O peso molecular não influencia tanto na resistência mecânica, mas controla outras propriedades de ruptura, na rigidez, como a gente falou na aula passada, no capítulo 3. Aumentando-se o peso molecular, aumenta-se a tenacidade. As forças entre cadeias são mais fracas, do tipo de Van der Waals. Muitos polímeros, contudo, deixa eu continuar aqui, aumentando o peso molecular, aumenta-se a tenacidade, isso aí. Mas tenacidade é o nosso foco agora. Como falei, a força entre as cadeias são as forças de Van der Waals. Em alguns polímetros, essas ligações intermoleculares podem ser mais fortes, podem ser covalentes, como nos termofixos, mas em regra geral, as ligações intramoleculares são covalentes e as intermoleculares são de Van der Waals. Os polímeros podem ter estrutura cristalina amorfa ou híbrida. As regiões cristalinas tendem a aumentar a rigidez e resistência, né? A estrutura cristalina pode ser amorfa, pode ser híbrida, né? Lembrando que a estrutura cristalina é onde os átomos estão organizados num arranjo repetitivo, periódico. A estrutura amorfa ela não tem ela não tem esse arranjo periódico, essa organização periódica. E a híbrida é onde parte tem um arranjo periódico e parte não. As regiões cristalinas, onde o arranjo é periódico ao longo de grandes distâncias atômicas, tende a aumentar a rigidez e resistência, ou seja, se o material é cristalino ele vai ter uma rigidez e resistência maior. Já as não cristalinas, as amorfas, são responsáveis pela elasticidade e tenacidade, ou seja, já mexem com outro aspecto e outras propriedades. Agora falando das classes dos polímeros separadamente. Elastômeros. As forças intermoleculares são baixas, ou seja, forças de Van der Waals. Portanto, praticamente não tem barreiras para a rotação das cadeias em torno das ligações. Então, elas vão... não vai existir barreiras para a rotação das cadeias em torno das ligações. Elas vão rotacionar em torno das ligações. O modo de elasticidade tende a ser baixo, da ordem de 1 a 10 megapascal, e essas são características do elastômero, né? Elastômeros são materiais que são um pouco rígidos, né? Pelo próprio nome diz elastômero, a gente pensa em materiais elásticos, né? Os termoplásticos, as forças entre as cadeias e as barreiras à rotação em torno das ligações são bem maiores que nos elastômeros, ou seja, as forças entre as cadeias elas são muito mais fortes que nos elastômeros, né? Então aqui as forças intermoleculares elas já são de natureza covalente. Calma aí. Para a temperatura ambiente, sua rigidez é de 0,4 a 4 gigapascal. Eu fui corrigir aqui e acabei me perdendo. Calma aí. Eita, foi. A temperatura acima da TG, a rigidez dos polímeros amorfos, torna-se similar à dos elastômeros. TG é a temperatura aí de onde ocorre essa transição. Tipo um polímero que ele é um termoplástico, né? Que ele tem uma característica mais plástica, para outra mais elástica. A temperatura acima da TG, a rigidez dos polímeros amorfos torna-se similar aos elastômeros, ou seja, em temperaturas altas eles são muito elásticos. Em temperaturas mais baixas, a rigidez é muito maior, eles são mais rígidos, né? Não sei se ficou claro aí, né? Dependendo das temperaturas, a temperatura é um limitante, né? Termofixos. Cadeias não são lineares, como nos termoplásticos, mas exibem arranjo tridimensional. A densidade das ligações cruzadas é maior, né? Tem mais ligações cruzadas e confere maior rigidez. Tem rigidez um pouquinho maior que os outros polímeros.
Os materiais são frágeis devido ao alto grau de ligações cruzadas e ao arranjo tridimensional. Como temos ligações cruzadas, eles não suportam muita deformação plástica. Os termofixos são usados especialmente como adesivos para laminados ou como matriz em combinação com cargas de vários tipos, né? São os termofixos. Essas são as aplicações dele, né? Como adesivos para laminados ou matriz para outras cargas, né? Fibras orgânicas, inorgânicas, tecido, asbesto. Para ser sincero, eu não estou recordando o que é. O que é asbesto, né? Não, deu um branco agora sobre o que é o asbesto, né? Enfim. Os materiais poliméricos são menos afetados por variações de temperatura, né? Eles não são tão afetados assim por variação de temperatura. E não podem ser processados porque se decompõem, né? Eu quando falo que esses materiais não são afetados por variações de temperatura, são os termofixos, tá? Os polímeros, no geral, são muito sensíveis a variações de temperatura. Os materiais poliméricos são caracterizados pela rigidez baixa, eles são pouco rígidos, e por esse motivo o critério de projeto utilizado é quase sempre o de deflexão e não de deformação plástica. Então, polímero a gente vai geralmente tratar do ponto de vista da rigidez. A resistência mecânica passa a ser limitante no caso dos compósitos, os quais alcançam valores de resistência próximos às ligas metálicas. Então, de modo geral, eu posso dizer o seguinte: em se tratando de resistência mecânica, o critério. Isso não é um critério de projeto muito comum para polímeros, né? A gente costuma mais usar aquele critério anterior de rigidez, de limitação de deflexão. Né? Deformação plástica é algo que eles não suportam muito e eles são muito elásticos. Então, são materiais que têm um campo elástico muito grande, por via de regra. Né? Claro que tem exceções, né? Como aqueles materiais abaixo da TG. Mas, de modo geral, eu posso dizer que a análise do ponto de vista de resistência mecânica não é muito comum para polímeros. Vamos lá, materiais cerâmicos e vidros. Bom, vamos lá. Continuando, materiais cerâmicos e vidros. Em temperatura ambiente, como a gente já sabe, a maioria dos cerâmicos é frágil e tem comportamento elástico até o ponto de fratura, ou seja, o campo plástico é muito pequeno, que é o característico de materiais frágeis. Né? Ainda assim, a resistência desses materiais à fratura é bem menor do que a resistência teórica, né? Mas aqui não é o ponto, o foco não é a fratura. A diferença entre resistência do material real e teórica é devido à presença de microtrincas, tanto superficiais quanto internas, né, que são as trincas de Griffith, ou Griffith, não sei, se preferir falar mais corretamente, mas enfim. Essas microtrincas agem como concentradores de tensão. Esses concentradores de tensão é onde começa uma trinca, uma fratura, né, no final de contas. Onde é o lugar mais propenso à falha no interior do material, mais propenso à fratura. É onde a trinca começa, onde acontece a nucleação da trinca. Os concentradores de tensão. De modo que a tensão no ápice da trinca pode exceder muitamente a aplicada. Então, vou falar um pouco mais sobre trinca em materiais cerâmicos. Em cerâmicos, no geral, trincas. A análise dos materiais cerâmicos são mais do ponto de vista da fratura, da análise de fratura de tenacidade. Isso é o capítulo 5. Eu posso fazer esse paralelo falando do capítulo 3. Ele é muito importante para polímeros, que é rigidez, deflexão máxima. O capítulo 4 mais para metais, que é resistência mecânica. E o capítulo 5 é mais para cerâmicos, que é aquele cuidado com a fragilidade, é tentar ter cuidado com o material ele não falhar subitamente. Né? Então, o materiais cerâmicos tem muitas microtrincas no seu interior, até porque os materiais cerâmicos são notoriamente mais porosos. A maioria deles tem alto grau de porosidade, algo deve ser controlado. Porque eu tenho resistência mecânica de materiais cerâmicos e vidros, né? A tração e a compressão.
Outra coisa importante lembrar, é muito difícil a gente fazer uma análise de ensaio de tração no material cerâmico, porque o material cerâmico ele é frágil, ele vai quebrar rapidamente, né? Então é mais comum a gente investigar suas propriedades mecânicas através de ensaio de compressão, né? Ensaio de compressão muito mais utilizado. Aqui tem vários materiais diferentes aí. Deixa eu verificar se mais alguma coisa que é importante para falar. Bom, a diferença entre a resistência à tração do óxido de magnésio policristalino e do monocristalino, que evidencia o efeito das irregularidades internas associadas aos contornos de grão. Os contornos de grão são fontes de irregularidades, né? Por eles terem essas irregularidades, a resistência mecânica é inferior àquela teórica, né? No contorno de grão eles criam essas irregularidades, né? Até do ponto de vista de microtrincas, nos materiais cerâmicos, né? Por isso o material policristalino geralmente tem resistência de tração muito menor do que o monocristal. O monocristal ele tem muito menos defeitos do que o policristalino. A propriedade mais importante aqui é a resistência de tração para a maioria dos materiais, só que não vale para resistência para cerâmicos, né? Como eu falei, nos cerâmicos é mais importante fazer análise de resistência à compressão, né? Fazer ensaio de compressão. Aqui a gente vai ver 3 métodos de ensaio, cuja discussão conjunta deve ilustrar as dificuldades de ensaio e de interpretação de resultados de resistência mecânica e cerâmicos, né? Ensaio de tração, que tem aquelas limitações que já foi dito antes. Ensaio de flexão, que também é muito útil para se determinar algumas propriedades de materiais cerâmicos. E o ensaio de compressão. O de tração seria o ideal, seria o perfeito, né? Se pudesse fazer de forma adequada. Porém, como tem essa limitação nos cerâmicos, não é comum fazer ensaio de tração, né? Como é nos metais. Porque o ensaio de tração sai muito completo, dá muita informação. Como está escrito aqui, né? Como eu escrevi aqui, a gente tem dificuldades no ajuste entre a amostra e o corpo de prova. Pegar a amostra e botar no corpo de prova, fazendo com que cargas não axiais não possam ser totalmente evitadas. Em materiais metálicos, ele só está sofrendo esforço, basicamente, axialmente, né? Os outros esforços são praticamente ignorados aí. O esforço principal aí é axialmente, né? Aqui nos cerâmicos, as cargas não axiais elas são mais pronunciadas, né? Então, se torna mais difícil fazer o ensaio de tração. Outro problema é usinar os cerâmicos do ponto de vista de corpo de prova, né? É difícil criar um corpo de prova de material cerâmico, porque a gente sabe que o corpo de prova no ensaio de tração ele tem que seguir a normalização lá da STM, né? Então é mais difícil. Usinar o cerâmico é muito mais difícil do que usinar o metal, sem dúvida nenhuma. Principalmente no caso de cerâmicas que são muito duras, né? É uma das características clássicas dos cerâmicos, né? Ensaio de flexão fornece um módulo de ruptura ou de flexão. O formato de corpo de prova é uma simples barra de seção quadrada, de fácil manufatura. Isso torna esse ensaio mais utilizado para cerâmicas do que o ensaio de tração, por ser mais fácil produzir corpo de prova. Pode fazer o ensaio de flexão em 3 ou em 4 pontos. Aqui eu tenho a ilustração de o que é um ensaio de 3 pontos, o que é um ensaio em 4 pontos. Onde são aplicadas forças, né? Na verdade são os apoios, né? É algo bem intuitivo de visualizar, né? A distribuição de tensões no ensaio de flexão em 3 e 4 pontos. O volume sombreado aí indica a forma do momento fletor. No ensaio de flexão em 3 pontos, a carga de tração máxima ocorre ao longo de uma linha na superfície superior do corpo de prova. A carga de tração máxima ocorre ao longo de uma linha aqui na superfície superior desse corpo de prova aqui, né, nos 3 pontos. Enquanto para o ensaio de 4 pontos, a carga máxima ocorre em um plano, né? Porque aqui, esse apoio aqui de cima, esse cilindro de apoio, a carga máxima vai ser apoiada ali. Aqui, a carga máxima vai ser apoiada num plano, né? O esforço ele é
ele é colocado mais no sentido de estar em 2D ali. No ensaio de 3 pontos, a probabilidade da maior trinca do corpo de prova está exatamente na linha de tensão máxima é pequena. Existe essa possibilidade, mas é pequena, e que não acontece quando está falando de ensaio de 4 pontos. Né? Consequentemente, o ensaio de 4 pontos, em 4 pontos, fornece valores de modo de ruptura, MOR, menores. Né? Então, no primeiro ensaio de 3 pontos, tem muita probabilidade de... existe a probabilidade da trinca estar exatamente na linha de tensão máxima. Exatamente naquele ponto onde o apoio superior está colocado. O que isso não acontece quando a amostra é apoiada em 4 pontos. Né? 4 pontos tem um plano ali. Né? Então a trinca não vai estar naquele plano. Consequentemente, apoio em 4 pontos fornece valores menores. Os valores do módulo de ruptura vai ser menor. É importante destacar que o ensaio de flexão é muito sensível no que diz respeito ao posicionamento dos apoios. Se eu mudar o posicionamento dos apoios, eu mudo totalmente o ensaio. Né? Um erro de 1% no posicionamento dos roletes de carregamento pode gerar uma diferença de 10% no valor total do módulo de ruptura. Então, ao se fazer um ensaio de flexão, isso deve ser levado em conta. Né? E o último ensaio é um ensaio de compressão diametral, né? Também denominado Brazilian Test. Eu praticamente não sabia que tinha essa denominação, mas segundo nosso caro Maurício Ferrante tem. E é um ensaio bem simples, né? Como está mostrado aqui na figura. Né? Tem duas superfícies, né? A força é aplicada ao longo de um plano na superfície lateral ali de um sólido de base circular. Tem uma espessura T ali, raio diâmetro 2R. Nesse ensaio, a gente tem que focar em evitar fratura localizada e incipiente no ponto de contato. Né? A gente não quer que ocorra fratura no ponto de contato. Existem alguns materiais onde a gente faz ensaio de compressão onde a força é aplicada na seção circular. Só que isso tem causa problema de embarrilhamento, né? Que é o quê? O material, quando ele é cilíndrico e a gente está forçando ele axialmente, a força aplicada na seção circular, ele tende a reduzir de altura e a aumentar de largura, como se fosse um barril, embarrilhamento. Só que isso gera uma porrada de problemas no teste. Porque, por exemplo, o cilindro ele tem a tendência de reduzir a altura, mas ele queria alargar todo igualmente na sua lateral. Só que a parte do cilindro que está em contato com a superfície que aplica força, ela não dilata, entre aspas, tanto. Né? Ela não tem essa variação de tamanho, de largura tão grande, por conta do atrito entre o cilindro e a superfície que está causando a força. Né? E isso causa um estado de tensão esquisito, que é mais difícil de trabalhar. Então, esse Brazilian Test aqui, esse ensaio de compressão diametral, é um dos mais utilizados. Né? Voltando aqui, nesse ensaio é importante evitar a fratura localizada e incipiente no ponto de contato entre o corpo de prova e a superfície de aplicação de tensão. Ou seja, não quer que frature ali. É o que é conseguido pela interposição de materiais dúcteis como folhas de cobre. Então, muitas vezes colocam algumas folhas de cobre, até de outros materiais, para tentar diminuir o efeito dessa interação entre aquela superfície em que eu faço a força e o corpo de prova, a parte da superfície do corpo de prova que está sofrendo a força. Esse método é descrito pela norma STM-C 496. As considerações feitas até aqui, elas mostram que os valores de resistência mecânica de materiais cerâmicos, eles não devem ser tomados com tanta confiança quanto a gente toma aqueles valores que a gente obtém através do ensaio de tração. Né? Já que aqui o método de ensaio tem muita influência. Né? A gente vê que, se a gente analisar aqui a resistência mecânica, o limite de escoamento, através do ensaio de flexão, do ensaio de tração, a gente tem valores ali que muitas vezes não são tão compatíveis, então o método de ensaio ele é muito relevante nesse sentido.
Por isso é importante ressaltar que a resistência mecânica para materiais metálicos ela é muito bem definida através do ensaio de tração, perfeitamente definida, é um ensaio muito bom, muito perfeito, dá muita informação. É um ensaio fácil de replicar, tem muito banco de dados, é ótimo. Só que para materiais cerâmicos, como eu não utilizo tanto esse ensaio de tração, eu tenho que lançar mão de outros ensaios. Esses ensaios, a gente vê que os valores de resistência mecânica variam de acordo com o ensaio, então não são tão confiáveis assim quanto os de materiais metálicos, né? E, enfim, projeto limitado por deformação plástica. A gente usa tensão de escoamento para representar a resistência mecânica do material, como eu já havia falado aqui na aula. Tem uma vírgula aqui que não era para estar aqui. Isto é, quando o projeto é limitado por deformação plástica, o parâmetro a ser otimizado é a tensão de escoamento, a tensão limite de escoamento. Anteriormente, o projeto era limitado por deflexão, então a gente queria controlar a rigidez. Aqui a gente controla a tensão de escoamento. Aqui, como não pode faltar um mapa de propriedades, né? Tensão de escoamento por densidade, né? Mapa de resistência e densidade para vários materiais. Tem escritas linhas guia aqui para várias situações de carregamento diferentes, né? Acho que ele não fala qual a situação de carregamento de cada linha guia, né? Aqui ele fala qual foi o valor utilizado para cada material, para metais e polímeros. Ele usa a tensão de escoamento, que é o sigma y. Para cerâmicos e vidros, ele usa o modo de ruptura, que é encontrado através do ensaio de flexão. Para elastômeros, ele utiliza a tensão de ruptura do material. E para compósitos, usa a tensão de fratura. A tensão de ruptura também posso dizer, tensão de falha. Né? Então são formato aqui da mapa de propriedades. Né? É importante que às vezes a gente olha só os mapas, só os materiais que estão circulados aqui coloridos, só que é importante a gente visualizar o mapa inteiro. Tem muita informação no mapa inteiro. Né? No próximo capítulo tem uns de fratura, em que o mapa é cheio de informações. Que os índices de mérito aqui, o índice de mérito que é a tensão por densidade, ele fica até em segundo plano em relação a outras informações que tem no mapa de propriedades. Né? Então isso é extremamente importante. Novamente, o que mesmo que eu falei anteriormente, qualquer linha traçada paralelamente à linha guia, adequada ao modo de carregamento em questão, ou seja, para cada modo de carregamento, passa sobre materiais com a mesma relação resistência-peso. Ou seja, todos os materiais que estão nessa mesma linha aqui, tracejada aqui, eles têm a mesma relação resistência-peso. Se eu traçar paralelo aqui, vou ter vários materiais com a mesma relação resistência-peso. E a gente tem que controlar qual que é a tensão mínima requerida pelo projeto, qual que é a densidade mínima que eu vou aceitar. Os materiais acima da linha têm desempenho melhor, os materiais abaixo têm desempenho pior. Os métodos de análise e comparação através do mapa de Ashby dos índices de mérito seguem a mesma metodologia proposta para projeto limitado por deformação elástica, né? Pela deflexão máxima. Então, já basicamente terminei o capítulo. Só queria evidenciar aqui, fazer um apanhado geral aqui agora. Esse capítulo consiste de eu ficar falando de resistência mecânica, fazendo revisão de mecanismos de endurecimento, falar um pouquinho sobre cerâmicos, sobre polímeros, mas essa parte é muito intuitiva. Essa parte, esse critério de resistência mecânica, isso não tem muito segredo aí, né? É importante a gente saber algumas nuances sobre esse capítulo, né? Quando eu digo nuances, eu digo mais no sentido de a gente perceber, por exemplo, quando eu faço um encurramento no material, eu vou mexer com a utilidade dele. É isso interessante para mim? Eu tenho que tomar cuidado com isso? Isso é algo que tem que ser levado em consideração ao se fazer um projeto limitado por resistência mecânica. Isso é muito importante. Então, é importante a gente saber quais são os efeitos paralelos que a gente vai ter com esse aumento da resistência mecânica de material. Como que eu meço essa resistência mecânica? A gente viu que é diferente para cada tipo de material. E a interpretação no mapa de propriedades é fácil, muito intuitiva. É basicamente isso. Agora só daqui 15 dias a gente volta aí com capítulo 5, fratura. Na próxima quinzena,
vou diminuir muito, peguei um pouco pesado com vocês questão de atividade avaliativa agora. Na próxima quinzena vai ser só um resumo do capítulo 5, né? Então, vão ser... Eu acho que vou fazer, não tenho dúvida se eu faço 2 videoaulas ou uma super grande, enfim. Vai ser só o capítulo 5, ele é um pouco maior que esse. E tem mais informações, é um pouco mais... requer um pouco mais de paciência para analisar. Mas é isso aí. É isso aí. Espero que depois dessa próxima quinzena aí nossa de capítulo 5 a gente já possa voltar às aulas presenciais, né? Novamente, para finalizar de verdade agora, eu aceito qualquer feedback, vocês podem me mandar, podem me chamar no WhatsApp aí no privado, podem mandar no grupo, podem mandar por e-mail. Eu acho interessante essa discussão porque eu lembro quando eu estava na faculdade, eu via que tinha uns professores que as coisas que eles faziam não tinha pé nem cabeça. E eu queria discutir isso, só que eu não tinha essa abertura. Né? Então eu estou dando para vocês essa abertura para vocês me falarem o que vocês acham que deve melhorar, o que vocês acham que pode tornar a aula um pouco melhor, né? Que essa situação de aula não presencial é muito ruim, de modo geral. Mas é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.